Ah, mas tem que começar uma startup, tem que ir para fundo. Você tem que pensar, cara, porque se você conseguir crescer sua startup, seu dinheiro, seu retorno vai ser maior. E ela saiu cara, uma empresa que faturava US$ 1 milhão por ano e já está faturando, poxa, mais de 100 milhões. Mas existem alguns padrões, tá? Em termos de founders que conseguem extrair muito valor. Fala galera, começamos mais um episódio de Shang Kate e trouxemos um convidado muito especial que vem falar um pouco sobre carreira, investimentos e sobre uma coisa muito interessante, Venture Capital, que ele vai falar pra gente. E esse é o nosso convidado, Arthur Alves. Seja bem-vindo, amigo. Fala, galera. Fala, mano. Quanto tempo. Boa, muito bom ter você aqui. Obrigado pela sua presença. E conta aí, mano, como você está? Por onde você está? Boa, valeu. Cara, muito tempo mesmo, né? Bom demais estar conversando aqui com vocês. Hoje, entre trancos e barrancos aí na vida, eu estou assumindo a posição de gerente de Corporate Venture Capital da Gerdau. Posso explicar um pouco mais sobre isso. Mas lembrando que tudo que eu for falar aqui é minha opinião, a minha visão sobre as coisas, não necessariamente reflete a opinião da empresa ou do fundo. A estrutura é um pouco mais complexa, mas a gente pode tratar sobre isso. Isso. Eu trabalho como funcionário Gerdau. Você é um funcionário Gerdau, certo? Isso. E aí eu respondo pelas tratativas do Fundo de Investimento em Startups da Gerdau. Rapidinho, então, e o que é Gerdau, o negócio base deles? O que é? No meu entendimento, não tem a ver com startup, tem a ver com construção, com... Conta um pouco ali, então, uns passos atrás. Assim. Perfeito. Cara, a Gerdau é a maior fabricante de aço brasileira, uma das maiores do mundo também, tendo operação em mais de 9 países, sendo principalmente foco nas Américas, né? Listado em 3 bolsas, Nova York, Brasil e Madrid. E é uma pergunta que bastante gente faz mesmo, mas desde 2019 a empresa tomou algumas decisões para fazer um investimento em startups, começar relacionamento com startups, primeiramente, isso foi anterior a 2019, mas em 2019 a gente formou um fundo, de fato. E esse fundo, a gente já tem investimentos diretos em startups, né, principalmente aquilo que está, de fato, relacionado à corporação. Então, a gente pode tratar um pouco mais sobre isso, mas, de certa forma, é como se a corporação entendesse que há um caminho de inovação junto com startups, você consegue fomentar e ajudar essa startup a crescer ao longo da trajetória, e, claro, ajudando ela a crescer, a corporação também acaba entrando em novos mercados, tendo novas estruturas, apostando em novas tecnologias. E é bem recente, né? 2019, tipo, são 4 anos. Para Gerdau, que deve ter muito mais que 4 anos. Eu não sei se chega a 100 anos, mas Gerdau é 120, bem... 123 esse então, ano. Então é muito tempo já que ela existia. E, cara, mas só antes da gente entrar nesse ponto em si, é que eu tinha comentado da Gerdau, da parte de corporate capital que você comentou, entender como que você chegou aí nessa posição tal, e pô, a gente já teve uns papos antes, que você conversou que hoje você se achou, né, no que você tá fazendo, você curte muito tal, e você comentou isso comigo já. Mas até você chegar nessa posição, fazer o que você está fazendo hoje, como que você... O que você fazia antes tal, e como foi ali as decisões que foi tomando? Cara, eu acho que, em resumo, eu posso falar que dos meus 20 aos meus 30 anos, esses 10 anos ali, entre formado e recém-formado, foi de bastante autoconhecimento, né? Então, às vezes a gente sai do colégio, entra na faculdade, leva a vida meio que no automático. Então, eu posso dizer que eu errei bastante, cara, até chegar aqui, tá? Então, acho que testei bastante coisas também. Comecei minha formação em ADM no INSPER, e aí fui
tive um bombardeio de finanças, e quando eu saí da faculdade eu estava odiando finanças, né? Foi quando prestei aí onde a gente se encontrou, o estágio na P&G. Vou para marketing, vou para vendas, vou para qualquer outro lugar, menos finanças, nem queria ver se a PM, valuation na minha frente. Mas rapidinho, foi mal, mais Não, claro. finanças. Foi mal te cortando, mas a gente vai juntando as coisas. Finanças. Por que você achou chato? Tipo, o que pegou ali? É aquela coisa de faculdade. Eu acho que na sua faculdade você teve cálculo, você vai odiar cálculo. Eu acho uma coisa que é o jeito que você é ensinado, acaba refletindo na sua visão de mundo sobre o assunto, né? Então, finanças é muito mais legal do que, por exemplo, a gente vê na faculdade, às vezes, né? Ou muito mais prático, e serve até para investimentos pessoais, né? Pô, vou fazer um investimento na Natura, eu posso usar os conhecimentos, não necessariamente aquilo que eu aprendi na faculdade, e é isso que a gente vai aprendendo ao longo no mercado de trabalho, que a faculdade, às vezes, te leva para um dark side da coisa. Inclusive na faculdade, né? A gente aprende as coisas, né? E não é nem para se preparar para o mercado, a gente simplesmente recebe as informações. Para a prova ali e tal. Para passar na prova e tanto que a gente acaba nem gostando mesmo, né? A gente gosta só das coisas que a gente vai ver, na verdade, né? Mas não que a gente se interessa, de fato, mas é legal isso, porque a gente sai com a bagagem que no final a gente não quer usar e a gente vai se experimentando ao longo do tempo, né? Durante a carreira, do percurso que a gente vai tomando, que pode ser diverso. No caso, a gente se encontrou em vendas na P&G, nós três, na mesma época, mas cada um foi tomando seu rumo, né? Então, em algum momento você acabou caindo, né, na área de finanças. E como é que foi essa transição pelo menos, depois de vendas na P&G, para onde que você foi para você chegar aí na Gerdau? Cara, então, eu acho que a P&G foi para mim um berço, né? Acho que ali eu aprendi algumas coisas, um berço profissional, né? A gente aprende algumas filosofias, algumas coisas que eu carrego até hoje. Mas em meados de 2015, aquela crise da Dilma ali, meio impeachment, etc., o negócio da família não estava indo muito bem, estava decadente, né? Era uma empresa incumbente no mercado que já estava sendo espremido por margens. A empresa do quê? Era uma empresa de segurança privada, né? Segurança patrimonial, família, 30 anos, com tio, vó, todo mundo junto envolvido. Então era um negócio meio amador, não amador ali, mas empresa familiar no sentido de ser pequeno, local e tudo mais. Então eu pedi demissão da P&G e fui cuidar dos negócios da família, tentar salvar o que dava ali no processo, né? Então foram 3 anos e meio num processo de convencer a família a vender, porque eu já não tinha... Então, a ajuda que você deu vende esse negócio, não faz mais isso não, que não dá certo. Exato, cara, mas era um modelo competitivo, o modelo competitivo do negócio já estava defasado há muito tempo, né? E exigiria muito capital para trocar, ou o negócio assim, ou você vende e termina a empresa, ou você cresce. Você não consegue ficar num platô, né, de crescimento. Sim. Então, aí vem a bagagem de finanças, né? Cara, dado essa evidência, foi um processo de convencimento para tentar vender. Mas foram 3 anos, tá? Mas nesses 3 anos, nos últimos 2, a gente acabou mais ajustando o sistema, a informação, para tentar facilitar a venda. E em 2018 a gente vendeu a empresa para um grupo aqui de São Paulo. Só interrompendo. Como é que foi? Você saiu com uma experiência de vendas da P&G, que beleza, você aprendeu um pouco de tudo e tal. Mas como é que foi você trabalhar com, né, no caso, na empresa da tua família? Você teve que fazer uma imersão de como é que funcionam as coisas? Se tinha pessoas para estar te ensinando? Como é que foi seu desenvolvimento para chegar nessa tomada de decisão de vender a empresa? Cara, quando você fala com todo mundo, todas as experiências que eu troquei com pessoas que tiveram experiência com negócios familiares, é super complexo, tá? Então você tem conflito geracional e você tem 3 esferas que se misturam muito fácil, né? Esfera familiar, esfera de sociedade e esfera da administração. Então, ao mesmo tempo, você está tocando negócio, você é gerente de uma área, você é sócio do seu próprio familiar e você, em casa, tem que jantar junto e ainda continuar a ter família, né? E, normalmente, um desses pilares quebram, né? E você acaba destruindo valor. Então, o que adianta ter um bom negócio e uma família destruída? Ou o que adianta ter uma família boa e um negócio destruído? Você começa a pensar sobre isso, né? Então, de fato, sair de vendas e para
era uma área mais focada, a gente tinha uma determinação, né, vender PG no interior do Paraná, para ir no negócio familiar, basicamente vender, tocar bolas, escanteio, cabecear, marcar gol, defender, né? Então você acaba fazendo de tudo, né? E nisso foi bem puxado, cara. Eu confesso que foi uma das melhores / piores experiências da minha vida, assim, ao mesmo tempo, assim. Acho que eu cresci muito, mas também sobre muita porrada, assim, sobre muito fogo. E tem muita questão emocional no meio, né? Então a gente pode tratar mais sobre isso, até é uma jornada que você tem burnout sem saber que tem burnout, né? Então, acho que essa palavra nem entrava na minha cabeça hoje, mas olhando para trás, claro, eu tive burnout naquele processo. Então, foi bem complexo, cara. Foi bem complexo, mas resultou numa venda que salvou patrimônio, o que restou ali, pelo menos, de patrimônio da família. E com isso a gente foi... salvou a família também, né? Salvou a empresa. Tem umas pessoas que não se falam mais ali, mas tudo bem. Acontece, acho que foi saldo positivo. Arthur, você falou do burnout, cara. Conta um pouco dessa parte assim, do burnout. Você teve algum... Porque eu também, quando você fala assim, pô, às vezes eu já tive sem saber que eu tive, às vezes eu já tive isso, tipo, eu pessoalmente também. Eu nunca me senti, nossa, estou tendo burnout, mas às vezes a gente passou e superou e seguiu, né? E sem saber, superou. Você tem, assim, um exemplo bem prático? Cara, sim, é um processo, acho que você também que empreendeu, que empreende, sabe que é um processo solitário, né? E mesmo estando com a família, nessas brigas, às vezes você está sozinho ali no final do dia, e com esses 3 pesos, né? Do negócio falindo, do seu nome talvez ficar sujo e a sua família deteriorando ao mesmo processo. Então, um exemplo bem prático do que aconteceu comigo, eu comecei a ter medo de avião, comecei a ter medo de voar, né? Coisa que eu nunca tive na vida, né? Sempre voei, sempre fui para todos os lugares, dormia na hora da decolagem, estava dormindo. Então, isso é um processo de um ataque de pânico, de um catastrofismo, né? Que você vai achar que qualquer coisa ruim vai acontecer a todo momento, você está em constante alerta a todo momento. Você acha que você vai virar a esquina, alguém vai te matar, alguém vai te roubar. Então, é um processo... Claro, acho que cada um tem uma característica específica para o burnout, mas no meu caso foram crises desse sentido, né? E muito vindo do trabalho, da empresa ali e tal. Sim. É como se... Cara, eu lembro de algumas cenas, assim, eu indo pro trabalho, lembrando de momentos, assim, como se estivesse indo pro cativeiro, sabe? Como se estivesse indo para um abate, assim. Então, aquilo eu já ia com raiva pro ambiente de trabalho, né? E isso é péssimo, cara. Imagina, o seu cérebro, ele não foi programado para isso, né? Já sentiu isso, Kate? De você acordar e, putz, você não querer fazer o que você tem que fazer? Não querer trabalhar? Cara, isso aí não, juro. Isso aí acho que não, mano. Eu não, porque... Cara, eu já, então assim, talvez seja um burnout que eu tive. Que do trampo eu penso assim, eu aceito fazer algo que eu não estou gostando, então tipo fazer algum corno job, algum trabalho mais chato assim, mas eu não aceito fazer o que eu não gosto. Tipo, então, ao fazer o que eu gosto, escolher fazer o que eu gosto, seja vendas na época da PG, seja agora trabalhando com programação e tal, eu gosto, então isso, beleza. Qual é a consequência de fazer algo que você gosta? É você, em alguns momentos do dia, fazer algo que você não está gostando. Então é isso. Então, tipo, se eu gosto do que eu tô fazendo, pô, você vai ter uma reunião chata, alguma entrega que tem que fazer, eu vou tranquilo, assim, sabe? Tipo, faço. Às vezes dá ruim, aí eu ouço algumas coisas também, mas, tipo, nunca tive, assim, puta que pariu, vou ter que trampar tal, vou ter que fazer tal coisa. Mas eu imagino que não é difícil, tipo, é bem comum, né? Tipo... Você já teve isso aí? Eu nunca tinha classificado isso como um burnout, mas agora pensando, pode ser que sim, que eu não tinha motivação nenhuma de acordar para trabalhar. Cara, para mim era um saco, mas eu fazia. Eu sempre fazia as coisas, né? Só que, eu não estava feliz na época, para mim não tinha um propósito fazer isso. Eu acho que era muito por isso que eu também acabava me desmotivando e sentia que era uma obrigação e não fazia sentido eu trabalhar. Eu fazia aquilo que eu estava fazendo, sabe? E isso te dá uma angústia, né? Te dá um sentimento muito ruim.
Mas eu não cheguei a ter esse tipo de situações, de ter medo de alguma coisa, né, de alguma situação ruim, ou que nem o Arthur teve, né? Acho que nem ele falou, é muito pessoal, cada um tem uma reação diferente, mas talvez eu possa considerar que eu tive isso também, então. Superou. E como vocês superaram? Que vocês... Por exemplo, quando o Arthur teve as crises ali e tal, até uma síndrome do pânico e tal, o que foi feito? Por exemplo, o burnout, acho que tem várias características, assim, né? Então, coisas que eu sentia forte, assim, coisas que eu nunca tive, né? É que ela também... É o shift de estado mental que você tem. Pô, comecei a ter depressão, sensação de exaustão, né? Ao mesmo tempo que você está exausto, você não consegue dormir. Você está pensando no rolê. Eu acho que o fato de você odiar o trabalho que você está fazendo e achar aquilo sem sentido e contra os seus valores, que o mercado de segurança como um todo, para mim, representava isso, né? Acabou desenvolvendo isso, né? E para tratamento, cara, foi um processo que eu ainda continuei fazendo. O certo era você parar um tempo, olhar para outras coisas, né? Tirar a pressão de cima. E eu continuei no processo, porque a empresa foi vendida e eu estava no lock-up de ficar na empresa, né? Na empresa transacionada. Então eu assumi a diretoria de assuntos de eletrônica, segurança eletrônica do grupo que comprou. Então, continuei fazendo a mesma coisa, né? Então, por mais que o estado não era mais meu, mas ao mesmo tempo estava ali. E, ao mesmo tempo, que eu acho que um grande aprendizado que eu fiz, claro, terapia, aceitar fazer terapia, acho que foi um grande processo, ser humilde, né? Eu achava que não preciso, sou forte e tal, sou cara, não sei o quê. Eu acho que esse processo de ter humildade, falar, cara, não vou sair dessa sozinho. Eu tive minha parceira, minha esposa atual, então ela também me ajudou bastante nesse processo de entender que eu preciso né, baixar um pouco a bola, falar, cara, vamos procurar ajuda. Isso ajuda bastante. E com algumas técnicas, né? No final do dia, o que você vai procurar trabalhar é muita questão de intensidade, frequência. Sentir, uma vez que o sentimento ele vai vir, você tem que tentar sentir com menos frequência, com menos intensidade e evitar momentos ou situações que te remetem a isso e ter menos frequência nesse tipo de coisa. Mas o burnout, acho que tem uma técnica específica para isso, não sou especialista, tá? É só... Eu acho que você tem que estar acompanhando com um profissional. Sozinho, não se... Eu acho interessante isso também falar para o pessoal, não se autodiagnóstico, né? Não se faça um autodiagnóstico. Você precisa de um profissional acompanhando, porque é muito fácil, mas eu também tenho isso, aquilo, né? 1, 2, 3 pontos, a gente pode achar que a gente mas é interessante o profissional, cara, tem isso, tem essa técnica. Que é um psiquiatra, é isso. No meu caso, eu testei tudo, tá? Tudo que você pensar aí, ó, eu já testei, de constelação familiar, benzedeira. É tão ruim da jeito que você fala, porque isso tudo é coisa séria, pô, isso aí é... Não, é sério. Eu super respeito e tal, mas... Tá. Eu comecei vamos lá, acho que meu trajetório, eu comecei na psiquiatria, no sentido de, eu precisava de diminuir a pressão, químico, né? Precisava de um químico para diminuir a pressão, no sentido de conseguir dormir, conseguir pelo menos ter as atividades biológicas normalizadas, né? E a partir disso, já testei algumas psiquiatria positivista, alguma comportamental, mas me encontrei muito na psicanálise. Então, foi ali onde eu tive maior evolução. E aí é um processo mais longo, tal, mas me ajudou bastante. Então, tive essas 3 experiências, fora essas exóticas, que eu acho que foi mais no desespero, a gente vai para esses lugares, mas eu passei pelos 3. Foi a psicanálise, né? Então, foi um psicanalista, assim, tal. Hoje eu só continuo na psicanálise. Tá. E tipo assim, você conseguiu, não conseguiu, né? Mas você fez a operação de venda ali da sua empresa. É o que você falou, você teve que continuar trabalhando no grupo que comprou a empresa, caso do acordo ali. Então, mesmo que você já não tinha aquela pressão de, nossa, a empresa pode falir, porque o objetivo foi feito, né? Ou foi concluído com sucesso, vocês conseguiram vender a empresa. Ainda assim, você tinha essas crises? Ou melhorou muito, assim, depois, tal? Como que era? Cara, melhorou em 2 aspectos, né? Primeiro, tinha essa pressão do equity, né? Do seu nome sujar, etc. Ao mesmo tempo, eu saí da cidade que eu estava, né? Então, eu vim para São Paulo. E aí, voltar para São Paulo também, outros ares, outras pessoas, me ajudou também.
Mas foi bem difícil, né? Porque ao mesmo tempo que eu voltei a ser funcionário, ao mesmo tempo eu era funcionário do meu próprio negócio, algo nesse sentido, tá? Essa é uma sensação que você sente. Tu volta a ser funcionário, CLT, tendo que responder para chefe, dar reporte, coisa que você não precisava fazer, né? Então, acabava que eu saí temporariamente, né? Deu um alívio, mas não foi. Eu confesso que eu só fui melhorar de fato na pandemia, né? Tá. Engraçado, né? Pandemia já era outro caos. Então, P&G, você saiu ali só para a gente dar uma linha do tempo, assim, para o pessoal que a gente conhece, você saiu com uns 24? Por aí, né? 23, né? P&G foi 23. Aí você foi para a empresa da sua família, então foi 3 anos e meio, né? Então foi do 23 até os 26 ali. Isso, um negócio da família, mais 2 anos com o grupo comprado, né? Como aí 26 a 28 como funcionário nesse grupo aí e tal. Aí 29 ali tal, que foi a pandemia começou menos em 2020, né? Foi finalzinho de 19, né? Aí, finalzinho de 19. Quando deu o lock-up ali na empresa, eu resolvi empreender. Falei, cara, dentro do negócio de segurança, eu já tinha esse espírito de querer empreender, etc. Eu conheço muito bem o mercado, estou, né, a vida inteira falando sobre isso, vou empreender nesse setor. Boa. E aí eu pedi demissão do grupo, falei, cara, vou começar, mas aí vem minha jornada, aí eu considero a minha jornada de Venture Capital. Eu não sabia de nada de Venture Capital, não tinha experiência, não tinha vivência disso. Eu achei que, tem uma ideia legal, um PPT bom, eu vou conseguir investidor, né? Pô, meu background e tal, achei que eu tinha todas as competências. E eu não sabia o quão errado eu estava, né, nesse caso, porque é muito mais técnico, precisa muito mais avanço, etc, né? Comecei a ideia, peguei um dinheiro que eu tinha guardado, falei, cara, vamos embora. E aí veio a pandemia. Aí logo quando eu tomei a decisão, veio a pandemia. Puta, aí, cara, foi o que eu considero meu segundo burnout ali, basicamente, né? Então foi um processo... Ciclos de burnout. Mas explica aí pra galera, assim, até pra mim, o que é Venture Capital, assim, de forma simples. Boa, Venture Capital. Cara, Venture Capital é um mercado de capital de risco, tá? Ou de capital aventureiro, né? Seria a tradução mais literal. É onde investidores... É um tipo de investimento, então é uma classe de ativo, onde investidores têm uma visão mais de longo prazo e você vai fazer investimentos em equity, né? Então, é um mercado que ele é extenso, no sentido que ele vai de private equity a venture capital, muito parecido esses dois mercados, onde os fundos fazem investimentos, compram participações em empresas, apostando que essa empresa vai melhorar, vai crescer, vai duplicar de tamanho, por aí vai. O venture capital está focado muito em novas empresas, tecnologias emergentes, disruptivas. O private equity vai estar focado em empresas mais robustas, que estão talvez mais geridas, mas que podem ter um upside, né? Pode ter uma melhoria substancial. Sim. Então, é basicamente isso, né? Então, é uma aposta em empresas inovadoras, o venture capital, né? Nossa, o risco de dar certo, então não é bem baixa, né? Se for pegar, assim, né, estatisticamente, né, empresas que dão certo mesmo e que acabam não tendo sucesso, se for ver... A estatística, assim, geral, claro que o mercado norte-americano é sempre o mercado que tem mais números, estamos falando de 1%, menos de 1% chega a virar uma empresa aberta na bolsa ou até virar uma empresa muito boa, né? Mas dá para ganhar bastante dinheiro na jornada, né? Então, pode começar pequeno, poxa, vendeu a sua empresa por 60 milhões. Legal. Tu não chegou a abrir na bolsa, mas colocou um dinheiro no bolso, né? Então, até para o empreendedor, tem um risco, mas a depender do negócio que você está, tem retorno também. E como é que você entrou, então, nessa área aí de Venture Capital? Como é que foi essa... Cara, foi isso. Eu resolvi empreender. Beleza, na cara da coragem, um produto não testado, uma hipótese não testada. Coloquei a minha cara a tapa e comecei a passar para alguns investidores anjos, né? Primeiro fui para anjos, assim, para ver quem colocava. Tive um amigo meu que colocou uma graninha super pequena, pegou 3% da companhia na época. Começou com amigos, com as redes de contato que você tem. E que geralmente é assim, né, Arthur? Aí conta a sua história já fazendo paralelo meio que no que é o que acontece no mercado, geralmente. Boa. É o que a gente chama de FFF, né? O Friends, Family and Fools.
Então são caras que são seus amigos, que acreditam em você, que acham que você é um cara legal e vão te colocar dinheiro ali no teu negócio. Então essa galera é uma galera não profissional, né? Muito amigo, muito informal, que é bom para o empreendedor no momento que ele está ali, né? Começando e saindo. Depois você parte para alguns tipos de investidores mais profissionalizados, assim, que são os anjos e até mesmo as aceleradoras. E aí eu peguei dinheiro com alguns anjos, mas foi super pouco, já estava meio que na pandemia, ninguém entendia direito o que ia acontecer ainda. E aí eu parei ali, eu parei meu processo de captação ali, não avancei, porque eu não consegui. Mas você captou quanto nesse momento? Cara, foi super pouco. Você vai poder falar, mas... foi de 250, não foi muito. Hoje eu olho para os cheques que aconteceram no ano subsequente, né, em 2021, foi o maior ano da história do Venture Capital mundial. Mas, anyway, assim, foi um processo de... Mas 250 já é uma grana, né? Pois é. Mas assim, confesso que foi. Mas para tocar um negócio talvez não seja, né? Mas... tu vai contratar 5 caras, vai estar ali meio que pagando nem uma sala ali, tu vai ter direito, vai ser todo mundo home office. E vai ficar meio só pelo salário. E foi muito do que aconteceu, cara. A gente chegamos a captar ali, peguei dinheiro com a família também, e aí comecei a aportar o meu próprio dinheiro, né? Como eu não estava conseguindo testar as hipóteses, assim, o mercado não estava girando no processo da pandemia, no final do ano eu também falei, cara, não dá mais de novo. Tanto que no final do ano quem pagava o sushi daqui, né, eu saí para comer era a minha esposa. Eu falei, cara, e aí enquanto isso é uma jornada do cão, assim, porque tu vê, teus amigos sendo promovidos, na McKinsey, no JP Morgan, e você, caralho, eu tô aqui só afundando dinheiro, minha esposa pagando a pizza, e então foi um processo bem chato. Então eu também falei, cara, tá bom, acho que infelizmente deu errado novamente, acho que são várias experiências que o erro te ensina também, né? Então acho que eu foquei muito no produto, querer desenvolver o produto ao invés de conseguir cliente novo. Então podemos falar mais sobre isso. E eu saí, falei, cara, voltar pro mercado. E aí fui para uma consultoria /fundo, que estava criando um braço de consultoria para grandes corporações, chamado Ace Aceleradora Ace. E eles estavam querendo construir um processo um produto de corporate venture capital, ajudar as corporações a investir em startups. Então, eu já tinha alguns clientes, mas não estava um processo tão estruturadinho. Entrei lá para ajudar, de fato, a estruturar. E, cara, aí trabalhei com BTG, Randon, Eneva, BRF, Tegma, vários clientes super legais. E aprendi muito, assim, sobre como que é esse universo de venture capital agora só para corporações. E o mato era muito baixo, né? Não tinha fundos. Assim, a estatística é que 83% dos fundos de corporate venture capital foram criados nos últimos 2-3 anos. Então, era um processo super novo, super recente. E aí eu ajudei essa consultoria a estruturar isso e vender isso para os clientes. Boa. E aí foi quando eu entrei no corporate venture capital. Né? E rapidinho, então na Ace, vocês ajudavam essas grandes empresas a implementarem, a começar a fazer corporate venture capital. É isso, basicamente. Então, tinha a vontade, a estratégia de conviver e ter um ecossistema de startups. E aí, como que você traduz, né? Uma grande corporação, um executivo, para um maluco que está criando uma coisa nova, né? Então, você tem que fazer esse meio de campo, saber negociar valuation, saber negociar termos, né? Não deixar que a corporação queira comprar a startup logo no início dela, né? Frear o crescimento, restringir. Tá? Boa. Então aí na Ace, vocês fazendo mais trabalho de consultoria, aí você saiu da Ace e foi para a Gerdau quando e por quê? Cara, esse foi um processo interessante. Na Ace, eu acabei tendo esse contato com várias corporações, foram mais de 17 corporações o número que eu tenho, em termos de projetos trabalhados, né? Porra, empresas gigantes, assim, Santander, todos, né? Umas empresas bem grandes. E a Gerdau, cara, ela já tinha um processo dela, né? Estamos falando de 2021 para 2022. Ela já tinha um processo dela e ela resolveu aumentar o time e internalizar esse processo e criar uma
agora uma estrutura própria, né? Ela fazia também uma consultoria, falou, cara, que é uma consultoria gringa, e aí eles estavam internalizando esse processo, falou, cara, vamos deixar esse conhecimento aqui dentro de casa, não depender de alguém ensinar a gente. E aí foi quando eles me chamaram. Eles foram atrás de você, lá na Ace ali e tal. Da hora. Boa. Fizeram uma proposta e cá estou. Então eles começaram em 2019 com uma consultoria gringa, em 2021 você foi contratado por eles. 21, 22, né? Eu saí em dezembro de 21 da Ace, comecei em fevereiro de 22. Tem um mês ali mesmo. Boa. E conta então, por que é bom uma empresa grande ter uma área de venture capital? O que vocês estão conseguindo trazer de valor para a Gerdau e o que você puder falar, né, obviamente. Claro. Cara, é muito interessante, tá? Entenda que é uma visão de uma empresa centenária que passou por um processo de transformação também para entender que existe muito valor a ser capturado dentro de um ecossistema de startups, etc. Então, a gente tem mecanismos, ferramentas que a gente consegue trabalhar desde uma startup mais que queira só negociar, vender um produto, resolver um problema específico da corporação, até uma startup que está crescendo, que está super forte, conquistando novos mercados, a gente pode ajudá-la também a internacionalizar, como a gente aconteceu, né? Então, a gente investiu em uma startup colombiana que veio para o Brasil, precisava de ajuda para setar o lugar, novos clientes, estrutura, e precisava de alguma marca forte associada, e deu super certo, né? Então, é um ganha-ganha. Eu trato muito do conceito de destravar valor, né? O valor está ali. O que a grande corporação faz é destravar esse valor e acelerar, né? E é vice-versa. Tem que ser um caminho de mão dupla, né? A startup destrava um valor para a gente destrava para ela. E é assim que a relação flui. Mas esses três instrumentos, né? O fundo de venture capital, processos de aceleração, desafios abertos, etc. E também de incubação, são essas três áreas que hoje eu sou responsável, né? Então, não é apenas o investimento. O investimento ele faz parte do processo, mas que a startup pode ter vários caminhos de entrada, né? Então, Arthur, conta essas três de novo aí. Você listou e aí fala um pouquinho de cada um rapidinho. O fundo de Corporate Venture Capital é um fundo específico mesmo, uma grana separada para investimentos, e a gente faz investimentos, né, em startups mais avançadas, que já tem um produto definido, que podem virar um cliente, né, um fornecedor da corporação, ou não necessariamente, mas a gente consiga ajudar ela de alguma forma. Não é startup muito pequeno. Mas da onde vem os recursos? O recurso vem da própria corporação, tá? Que a gente tem aí você pega o recurso e aloca dentro de um veículo, que a gente chama, né? Que é um fundo ali que você vai fazer. Vai deixar o dinheiro guardadinho ali para, né, fazer uns aportes ali, separado. Então, mas assim, a empresa fala, não, a gente vai separar tantos % da receita para isso. Não. Normalmente você faz estratégia, vou investir nessas teses, né? Vou investir, no caso da Gerdau, a gente investe em sustentabilidade, logística e construção. Uhum. Então, tudo que for fomentar esse tipo de produto, serviço, a gente olha, e se fizer interessante, a gente investe. Então, é uma vez que você separa, né? Tipo, anualmente vai crescendo o fundo. Então, faço esse montante aqui e vou fazendo os investimentos. Então, esse é um dos veículos, é um instrumento que a gente faz. O segundo instrumento é um processo de Open Innovation, inovação aberta, onde a gente relaciona com a startup, constrói um produto conjunto, a startup funciona, ela vem como um fornecedor, então tem toda uma dinâmica que a gente tem que abrir portas, né, conversar com pessoas internas, ser aquele cara que vai azeitar a relação ali. Então, esse é o instrumento de Open Innovation, e aí esse instrumento tem aceleração, programas de desafios, né, tem algumas técnicas que a gente trabalha para facilitar. E aí tem um terceiro instrumento, que é o processo de incubação, que aí sim é o mais early mesmo, né? Está começando uma ideia do zero. Aí a própria corporação consegue tirar uma ideia do zero. E aí, dentro do ecossistema dela, fazer essa ideia prosperar. A gente tem N casos também dentro da Gerdau. Hoje, um desses casos é a transportadora G2L. Ela nasceu de um processo interno da Gerdau, né, de uma criação interna, e já é a quinta maior transportadora do país. Pô, da hora. E Arthur,
E como que é? Então, a galera te manda e-mail, pega o seu contato, como que você se conecta com as startups e vice-versa, assim? Cara, tem vários caminhos, assim, não tem um caminho único, a gente sempre deixa as portas abertas, né, de poder se inscrever no processo de aceleração. Algumas teses a gente tem que ir atrás, né? Então, por exemplo, vou fazer um investimento em hidrogênio verde. Cara, hidrogênio verde no Brasil ainda é uma solução super incipiente, então eu tenho que ir atrás de fundos, atrás das startups europeias, americanas, para entender. Outros, as próprias startups vêm conversar com a gente, alguns fundos direcionam os leads para a gente também. Tem uma startup super legal aqui no meu portfólio, você não quer conversar com ela? Então, as outras casas também ajudam a gente a E esse processo de inscrição que você comentou primeiro, tá sempre aberto ou tem período? Ou tem um programa aberto agora? Ou se não tem, quando vai abrir? Para a galera que quiser. A gente acabou de terminar um agora no começo do ano. A gente está planejando o segundo do ano agora. Então, são processos que a gente abre, né? Então, olha, a gente vai fazer durante esses 2 meses, processo de inscrição para essa dor específica que a gente está trabalhando. Tá. Né? Vocês trazem a tese, assim, o case que vocês estão imaginando, tá? Mas tem outras portas também, tem outros processos que a gente pode sempre... A ideia é que a gente sempre vai estar ativo, tá? A gente nunca vai estar, vem cá, esperando aqui. Não. A gente sempre vai estar abrindo portas, fazendo chamada, indo em contato com a startup, a gente sempre vai... Cara, são 1.600 startups no ano, tá? Isso que eu ia perguntar. Nossa. A quantidade. 1.600? É muita coisa. E que geralmente vocês fecham algum tipo de parceria? Qual que é o percentual? Cara, a relação tá de 200 para 1, assim, tá? De 200 que a gente trabalha, a gente vai fechar com uma. Bem concorrido. É normal. É essa média mundial. E o que tem que ser para ser essa uma, assim? O que tem de padrão no que é escolhido, geralmente? Cara, depende muito do case, mas, cara, o produto tem que estar bem robusto. Acho que a gente confia em produtos que estão, de fato, crescendo e estão entregando valor. O time é super importante, então, exemplo, né? É uma startup que é colombiana, mas quer vir para o Brasil. Ela tem que ter a competência de ter founders que, um cara que conhece bem a Colômbia e um cara que conhece bem o Brasil. Então, a complementaridade do time é super importante para aquilo que eles se propõem a fazer. A gente não investe em negócios super específicos, assim, né? Tipo, o cara resolve um problema X que, sei lá, tem 40 caras no ano que usa. Não, tem que ser um mercado grande, relevante, que mesmo... Porque tudo que a Gerdau faz, né, cara, são coisas grandes, assim. Então, tipo, a gente tem... e a startup tem que pensar grande também. Ela está tratando um problema super específico, pode ser legal, que a gente pode, né, relacionar para um fornecimento, mas dificilmente a gente vai investir, porque a gente quer também que a startup cresça e desenvolva. Boa. E então, quando você fala de time, eu lembro que a gente já trocou uma ideia sobre isso antes, só para, de fato, assim, alguém que está querendo montar um time, tirar um projeto do papel, você comentou, né, uma quantidade de pessoas que seria bom começar. Existem regras, tá? Aí são estatísticas, todo mundo joga isso no mercado. Para você formar uma startup, você vai de 2 a 3, né? 2 a 3 founders. E aí são os 3 Hs que eles falam, né? Que é o hustler, o hacker e o... sempre esqueci o último H. Mas a ideia é que você tem que ter uma pessoa estratégia, uma pessoa que consegue vender, vai para cima, conquistar mercado, marketing, produto. E que é o hustler, no caso. E um cara de TI, né? O cara que vai craquear o code e ele vai entregar a tecnologia, né? Então, normalmente essas posições é o CTO, COO e CEO, né? Então, mais ou menos. Claro, são regras golden rules do mercado, tá? Mas não necessariamente, tem TIs. Não, tem startup que a gente investe que tem 5 founders, tem startup que a gente investe que tem 1. Mas geralmente entre 2 e 3, assim, 2 e 3, eu ouvi falar que é muito difícil, geralmente. Só se o cara tem, tipo, um store record muito bom, o cara é muito, muito bom mesmo. Provadamente muito bom, né? Mas, tipo, o cara sozinho é bem difícil, né? Cara, muitos fundos não entram. E aí muitos fundos vão querer, tá bom, você é esse cara, mas você precisa de um... Eu vou te dar um match de founder aqui, né? Eu vou te dar um founder para você trabalhar junto. Alguns fundos fazem isso aqui no Brasil, né? Mas é importante. Cara, é importante você ter sócio, né? É importante você
Porque até para o investidor fala, cara, esse cara quebrar a perna, ferrou. O dinheiro está preso na empresa. Boa. Que legal. É muito. Nossa, o que eu vejo é até para leigos, né? É quase que um brincar não, né? Mas é um Shark Tank. Você vai ter que ir vendo, né, os negócios que estão rolando, as pessoas vão apresentando, você vai procurando e no final vai dando os matches. Eu achei muito legal e, cara, queria saber qual que é a tendência desse mercado, né? O que vai acontecer daqui para frente? O que se espera disso? Legal. Hoje, assim, né, fala, hoje, cara, 2023 e final de 2022, né, começou, a gente está vivendo o que a gente chama de inverno do venture capital, né? Então, os juros estão subindo no mundo inteiro, o capital, o custo de oportunidade está aumentando para todos os investidores. Então, você tem uma retração. Os fundos começam, cara, para eu entrar nessa empresa, aqui há um ano atrás eu entrava em qualquer coisa, hoje eu vou ser muito mais seletivo, vou fazer uma diligência muito mais robusta do que eu fazia antes. Então, só que ao mesmo tempo, esse é um excelente cenário para você pegar uma startup, um valuation mais ajustado, um valuation melhor, se posicionar bem e ter um retorno de capital muito maior no futuro, né? Então, ao mesmo tempo, essa é a grande dicotomia, né? Que o dinheiro está mais escasso, é uma ótima oportunidade também para investir. Então, o investidor ele sempre vai estar olhando isso. Então, o futuro desse mercado, cara, no Brasil, é um mercado super recente. Então, estamos falando de 2018 para cá, que o Venture Capital no Brasil começou a virar alguma coisa. O Corporate Venture Capital eu considero 21, 22 para cá, então é mais recente ainda. E é um negócio que veio para ficar, né? Então, quando você olha para o mercado americano, poxa, os caras são super seccionados, tem capital específico para cada coisa. Eu acredito que o Brasil está migrando para isso, dessa profissionalização. Antigamente, por exemplo, o investidor investia e já queria comprar 50% da empresa no primeiro cheque. Cara, hoje não acontece mais. A galera já sabe, tem que comprar o certo para permitir que esse founder capte de novo, né? Então, você não vai colocar o dinheiro uma vez, cara. Você precisa colocar o dinheiro necessário para ele chegar até ali. Ele chegou até ali, vem mais outro capital. Mas você vai construindo essa jornada. Você não vai colocar dinheiro, jorrar na mão do cara para ver o que ele gasta. Não, ele vai aprendendo a gastar, ele vai aprendendo a crescer. E aí você vai colocando dinheiro conforme a jornada dele, entendeu? Então é isso, cara. O mercado tá ruim hoje. Você fala, vou abrir uma startup. O pessoal tá brincando do B2B, B2C, né? É back to banking e back to consulting. Assim. Então, até os próprios founders não estão saindo pro mercado, cara. Não tá tão fácil, assim, sabe? Mas é uma coisa que é cíclica, que provavelmente vai mudar e vai melhorar, entendeu? É o famoso a época de separar o menino dos homens, né? É isso. É isso. E, cara, muitas empresas vão quebrar, como já estão quebrando. Então, você vê todo dia layoff. Layoff, o que é o layoff, né? O cara falou, eu tenho que esticar esse prazo de caixa que eu tenho, que a gente chama de runway, para mais para frente, porque é onde eu acredito que o mercado vai estar um pouco mais líquido, que vai ter mais Ele tem que estar vivo até lá, né? Para captar de novo e tal, e não pode sair do jogo. Né? Começa a demitir, tira time de venda, e aí vai, né? Então, Arthur, e bem rápido, porque eu sei que é um assunto pode ser bem extenso, mas você falou a jornada da startup, do founder ali, em relação ao investimento, né? Então, acho que muita gente assim que já ouviu falar, mas para quem está ouvindo a primeira vez, né? Então, você falou do FFF, falou dos anjos, quais são o caminho ali de sucesso ali, até o cara ter uma super empresa listada na bolsa ali, então. Boa. Cara, então, começando dessa primeira etapa, né, de 80% a 90% morre já aqui, tá? Como aconteceu comigo, tá? Então, entre aceleração, etc., já morre bastante coisa aqui. As que conseguem entram no capital semente, né, que a gente chama, é um capital maior do que o anjo. O anjo vai colocar em torno de 200, esse valor mais ou menos, até 1 milhão aí você encontra anjos que fazem. Mais do que isso, você já começa o primeiro cheque institucional. São os fundos institucionais que a gente chama de seed e pré-seed. Né? Mas não é uma regrinha, não, tá? Então, se você tiver um negócio super bom, que você já é muito bom no que você faz, já pode ir para um fundo e no PPT o cara te investe. Acontece, tem fundo para isso. Mas, né, vamos seguir a cadeia como se tivesse uma cadeiazinha. Então, você tem esse fundo seed, que aí tem grandes nomes, né? Maya, Capital, Canary,
outros fundos que fazem Mas é brasileiro ou é de fora? Tudo brasileiros, né? Tudo brasileiro, tá. Brasileiros, que fazem esse capital semente ali de 1 milhão a $1 milhão e tal. Pegando quanto de equity? Esses caras vão pegar em torno de 15% a 20% da companhia, normalmente. Né? Alguns fundos mais, outros menos. Depois desse capital semente, você já passou 18 meses ali, já você recebeu esse 1 milhão, 2 milhões aí na mão, testou o produto, já está com o produto mais bonitinho, está rodando, tem cliente, está crescendo, aí você vai para o capital de crescimento, que a gente fala, né? Então, você entra no Series, né? Series A, B, C, D, por aí vai. Aí você vai acrescentando a letra. Que são um capital mais robusto. Então, você vai fechar no modelo norte-americano um Series A de $10 mil. No modelo brasileiro, um Series A já 20, 30 milhões de reais. Então, você já está com o produto, aí construção de time, né? Construir time, ou crescer áreas, ou gerar uma governança melhor. Aí você vai indo, Series B, Series C, vai crescendo, até um Series D, né, Series D, que começa os fundos de private equity, assim, fundos, grana. Aí o Series D, o cara chegando já uma Series D, o cara já é um unicórnio, geralmente, ou ainda não? Provavelmente. Provavelmente já é. Existem umas regras, assim, em 2021, se você tinha $100 milhões de faturamento, você já estava muito próximo do valuation de $1 bilhão, que é o unicórnio, né? O unicórnio é $1 bilhão. Agora, a questão de 2022 e 2023, o pessoal se pergunta quem que aqueles unicórnios que se tornaram 21 pode são continuar. Unicórnios ainda. Porque muitos pararam. Então, você precisa de uma marcação, que a gente chama, né? Você precisa que alguém te dê um preço para você chamar de unicórnio, e para você não ser unicórnio, alguém tem que te precificar. O que muitos estão fazendo? Estica, não quero ninguém marcando o meu valor ainda, né? Então ainda continua unicórnio, mas não necessariamente é mais, né? Então, é um pouco disso. E aí, claro, aí não tem muita regra. Qual o momento específico para você ir para um IPO? Porque IPO são outras questões. O mercado tem que estar com uma janela, que a gente considera janela aberta para IPO, né? O Brasil, em 2022, foi 0. Nenhum IPO. Já nos Estados Unidos foram 160 IPOs. Mas entre tudo, né? Entre todos os IPOs. Então, é um pouco disso. Não tem regra a partir desse momento. Vai muito do fundo que está no seu, né, que está contigo. Falou, cara, preciso sair. Porque o fundo, aí é outra questão, né? Mas tem que começar uma startup, tem que ir para fundo. Você tem que pensar, cara, porque se você conseguir crescer sua startup, seu dinheiro, seu retorno vai ser maior. Uma vez que você coloca fundos, é como se você colocou o leão na sala. Ele vai começar a te cobrar prazo. Você vai ter que dobrar de tamanho a cada 2 anos. O cara vai estar te comendo ali na jugular, né? Ele vai estar cobrando, o capital dele está ali, e no final do período, depois de 8 anos, ele vai querer o dinheiro dele de volta. Então, isso que é, cara, bom ponto isso aí. Então, acontece isso, o cara investe ali $200 mil para 10, 15%, porque para mim não faz muito sentido, pô. O cara toma 20% da minha empresa, mas me dá 200 mil, ele comprou. Se tudo der errado, eu tenho que pagar o cara lá na frente? Não, isso, bom, isso é bom saber, é uma pergunta, cara. O cara está no risco, né? Então, entenda que quem está no equity é o cara que está mais assumindo o risco, né? Uhum. Então, você tem a figura do balanço ali, passivos e patrimônio líquido. Quem está no passivo é por ordem de recebimento, né? Então, se a empresa que falir, esses caras recebem. E quem está no patrimônio líquido é o último cara que vai receber. Então, o cara vira seu sócio. Ele está no risco contigo. É o padrão. No passado já deu muita merda, mas é o padrão hoje, cara. Quebrou, beleza, faz parte do processo. O investidor que investiu em você sabe que você tem 90% de chance de dar errado, né, de probabilidade de dar errado. E se der errado, cara, tá no jogo. A matemática do fundo é essa, tá? Isso é no preço. Por isso que eu vou negociar a valuation com você, vou entrar mais barato, vou pegar uma porcentagem maior, porque eu sei que a chance de você quebrar é alta. Imensa, né? Uhum. Então, aquela que tem que dar certo, ela tem que remunerar todas as que deram errado no passado, entendeu? Boa. Você investe em 20 para uma dar certo e essa uma pagar todas as 19, né? Beleza. Mas as 19 que deram errada, o cara tem que pagar, retornar o dinheiro para o investidor? Não. Tá.
Depende de alguns casos em específico, quando o investidor faz mútuos, né, tem um chamado venture debt, né, que eu faço uma dívida com o empreendedor. É uma dívida. Aí alguns têm que retornar. Tá. E aí pode extrapolar para o patrimônio dos fundadores. Mas a maioria dos venture capital não, né? Mas assim, o que a gente considera errado? Necessariamente a empresa, para dar errado para o venture capital, é quebrar? Não necessariamente. Aquela empresa que a gente chama de Walking Dead, né? Que não morre, mas também não cresce. Ali, não sabe o que faz aquilo lá. Então aquilo também é o que a gente chama de VPL negativo, né? Então, DPL? O valor presente do ativo. Tá. Quanto mais o tempo passa, pior, né? Tá. E, pô, meu dinheiro tá parado lá, o negócio não vai para frente, não quebra, não sei o que eu faço, assim. Então, isso é dar errado pro fundo também. Necessariamente na Gerdau vocês não fazem, na Gerdau vocês investem e compram a participação da empresa, vocês não fazem essa parte do débito, equity, alguma coisa assim? Isso, não fazemos débito, tá. Compramos participação, e aí existem mecanismos, né, que, poxa, vamos lá, sei lá, Kate, você está começando a sua empresa agora, cara, vamos ficar debatendo, eu acho que você é um cara legal, o seu produto é bom, não vou ficar debatendo aí se seu valuation é X ou Y. Toma aí o dinheiro, em formato de dívida, mas é um dinheiro conversível. Que lá, quando você tiver maior, com o produto legal, vai vir um fundo e vai dar um preço legal para você. Aí eu vou converter. O percentual ali. Isso. Aí ele vai dar um preço, não, esse valuation é 60 milhões. Beleza. Aí eu vou pegar esse dinheiro que eu te dei lá, 1 milhão que eu te dei lá no começo, e vou converter ao valor de 60. Com algum desconto, alguma coisa mecanismo. Mas tem vários mecanismos, assim, cara. Tipo, eu não preciso... Porque são técnicas de negociação, né? A gente viu lá em vendas. Pô, vou tirar a objeção. O valor é uma objeção. Então, cara, tira da jogada. Vamos discutir depois. Legal. Que eu te conhecer melhor, que a gente tiver, né, já se conhecer. E aí a gente discute valor. Beleza. Acontece. Legal. Cara, eu queria perguntar o seguinte. Perguntar não, mas eu queria que você contasse aí um case de sucesso, assim, algo que deu super certo aí na Gerdau, que você possa contar aí. Cara, case de sucesso, tem vários, assim, aí depende de qual o nível de sucesso que você considera, né? Então, a gente é um fundo que começou em 2019, então a gente não fechou o ciclo, né? O que é fechar o ciclo? Eu saí das posições. Então, eu só tô colocando nas posições, né? Estou me posicionando. E eu não tenho pressa, né? Essa é a diferença do corporate, né? A Gerdau não tem pressa de sair da posição como um fundo de venture capital tem. Um fundo de venture capital, cara, quanto mais tempo eu tô aqui, menos eficiente meu capital é. Então eu não tenho essa pressa. Mas tem casos super legais, assim, que a gente começa um caso de uma empresa norte-americana, que a gente começou com uma participação super pequena, ela foi crescendo, a gente hoje já temos uma participação muito maior, e ela saiu de uma empresa que faturava $1 milhão por ano e já está faturando, mais de 100 milhões. Então, caramba, cresceu muito, mano. Da hora. Por que a gente faz isso? É uma startup de construção industrializada. Né? Então, ela, ao invés de você fazer o prédio lá no sítio, né? no site que eles falam, né? Que é no lugar de construir o prédio, você constrói uma fábrica e transporta o prédio para o lugar lá. Né? Que doideira, então, legal, da hora. E aí, ter esse caráter industrial, sabe? E ajudar o cara, indústria funciona assim. Né? Ajudar o cara a industrializar a indústria dele. Tem muito a ver com a Gerdau, né? Esse case aí, bem legal. E vocês foram atrás deles? Provavelmente, né? Foi algo ativo ali, né? A busca. Calma aí, cara, acho que... Alô? Você tá me ouvindo, Thiago? Meu fone parou de funcionar, tá? A gente tá te ouvindo aqui. Alô? Oi, meu fone parou de funcionar aqui, mas voltou. Beleza. Oi, tá me ouvindo? Tô sim. O Shang cai, mas depois volta. Então, provavelmente foi uma busca ativa da Gerdau, ou eles que foram atrás, porque tem muito a ver com a Gerdau, né, esse case. Tem muito sinergia. Vocês foram atrás dele, como que foi? Cara, foi um pouco dos dois, tá? Eles já tinham um relacionamento, eles sabiam da gente, e aí quando eles abriram o fundo, abriram um round, né, abriram uma rodada de investimento, a gente entrou. A gente, legal com a gente e tal. E a partir disso, a gente entrou pequeno, mas, foi conhecendo, os caras ficaram dentro do processo, a gente conheciam bastante gente. Aí a companhia se sente mais à vontade de fazer um investimento até maior, né?
Boa. E Vou o... tirar meu fone aqui. Beleza. Tá ouvindo a gente aí? Eu tô ouvindo, vocês estão me ouvindo? Beleza. Tô sim, tranquilo. E boa, mano. Bem legal, bem legal. Você pode falar o nome da empresa? Posso, é Plant Prefab nos Estados Unidos. É Plant for Fabric? É plant de planta, né? Tá. Prefab de prefabricado. Né? Ah, boa. Legal, legal. E um pouco a ver com a pergunta que o Chang falou, que uma pessoa assim, eu também já ouvi muito que o founder conta muito, né? A equipe em si conta muito, quem tá por trás. E que é que você vê assim de padrão em pessoas que conseguem levantar uma grana assim, independente do produto, do mercado? E o outro que para te ajudar na resposta. Eu não sei se vai te ajudar ou não, mas é algo engraçado. Porque a galera fala assim, tem que ter algo inovador, algo que ninguém fez. E meio que tudo já tem, na minha concepção, tudo já tentou ser feito, alguns fazem melhor, outros não. Quem faz as mesmas coisas, mas quem faz melhor, que tem o sucesso, que acaba ganhando do mercado. Porque eu até li um livro do Alibaba lá, falando do mercado chinês e-commerce. Tipo assim, se a gente pensar assim, não, vamos fazer um negócio onde a gente vai ganhar dinheiro vendendo pum, assim, peido em lata e vender pela internet. E lá na China já existe esse, tipo assim, no livro falava que existia e a galera comprava. Então é assim, se tudo já, né, se tudo não tem mais inovação, vamos dizer assim, né, no sentido assim de surgir algo novo realmente, quem que são as pessoas que conseguem se destacar? Tem algum padrão, tal? Como que é? Cara, legal. Muito boa essa pergunta. Já daria um podcast só para isso, tá? Qual que é o meu ponto? Vamos lá. Existem alguns mecanismos que alguns fundos fazem para extrair o risco, né? Para tirar o risco tirar mais riscos da mesa. Então, tem alguns fundos que só investem em founders que fizeram Ivy League, Berkeley, Wharton ou Stanford, algo desse sentido. Acontece bastante, né? Então, por mais que eu sei que o negócio não é tão bonito agora, mas esse cara é comprovado, um cara que fez um MBA muito bom, esse cara pode tirar leite da pedra aqui, tá? Então, existem fundos que fazem isso, não é o nosso caso. Mas existem alguns padrões, tá? Em termos de founders que conseguem extrair muito valor de uma coisa que vamos lá, aí entra a sua segunda pergunta, né? Você tem que ter a certeza que a sua ideia já foi pensada por alguém em algum momento e alguém já deve ter tentado. A diferença é que são tantas variáveis na equação, né? Qualidade de execução, qualidade na construção do produto, entendimento das dores do cliente, como que você vai vender, posicionamento de marca. São tantas equações que você pode ter essa mesma ideia. Né? Timing, exato, né? Você pode ter essa mesma ideia e você conseguir prosperar, e o cara que teve essa ideia 2 meses antes de você não conseguir, entendeu? Não conseguir formar um time. Então, o que é importante para a gente? Agora, falando por Arthur aqui, né? Que eu também invisto em startups na minha PF, né? Não só pelo fundo. Cara, no Brasil, é tanta dificuldade. Quando você fala founders brasileiros, né? Aí eu posso falar um pouco de founders americanos e colombianos. Founder brasileiro é tanta dificuldade que se esse cara não conseguir construir um time, não for um cara de time, fudeu. Porque no final do dia, você vai... O que eu gosto de um cara que vai ter uma boa eficiência do meu capital? Ele vai conseguir contratar um excelente time muito barato. Então esse cara tem que ter uma lábia muito boa de time, tem que saber prender o time, tem que saber motivar, porque no final vai ser isso. Tem que ser um líder, então. Legal. É isso. O cara tem que ser um líder. No final do dia, esse bom founder é esse cara que vai montar um time do caralho, que você fala, como que tanta gente boa tá do lado desse cara? Então, quando você tem essa dúvida, e é uma boa dúvida, é um bom cara. E aí interessa, ele fez Stanford ou não fez, sabe? Legal. Então, e essa é uma característica. E aí também tem uma característica, poxa, essa dor é uma dor brasileira, uma dor da América Latina, uma dor mundial, qual dor que ele está tratando, né? Acho que, exemplo, a gente investiu em uma startup de fulfillment, né? Que ela faz a parte logística ali do e-commerce. Pô, mas já tem Amazon, já tem um monte de gente. Por que esse cara está crescendo? Porque ele entendeu que a dor da América Latina, a logística da América Latina é um outro bicho, cara.
Você pode ter a Amazon nos Estados Unidos dominando e, cara, ela vem muito de passinho aqui no Brasil, porque, cara, a logística no Brasil é outra questão. Então esse cara tem que entender muito disso. A logística no Brasil é que não tem logística, né? Tipo, É trabalhar com logística onde existe logística é mais fácil, onde não existe é foda. Exatamente, cara. E ao mesmo tempo essa é uma dor latino-americana, é uma dor só brasileira. Então, esse founder também tem que olhar para a América Latina, ele tem que saber que não vai ficar só aqui no Brasil. Porque, poxa, às vezes é muito bom quando você tem uma startup que está no Brasil e no México. Cara, o Brasil entrou em crise, e o México ainda para o seu capital está girando, né? Então, boa. Isso é importante. Então, cara, acho que não tem regra, mas existem alguns padrões, assim. Dá para perceber. Eu não consigo, eu vou falar um pouco. É o mágico abrindo um pouco da cartola e mostrando de onde sai o pombo, assim. Nenhum fundo vai chegar para você e falar, cara, essa. Vai ser sempre as regrinhas que você sempre vê. Ah, mas tem tal coisa. Cara, no final do dia, a gente vê tanto founder, tanta startup, que a minha mente já fala, esse cara é bom. E é uma coisa meio de feeling, assim, pô, esse cara segue o padrão do mesmo daquele, que é o mesmo daquele, que é o mesmo daquele. E por isso que você ouve falar de algumas máfias. Aqui no Brasil, a gente tem na América Latina, a gente tem a Rap Máfia, né? Então, são os vilamarins lá que criaram o Rap e vários caras que saíram do Rap criaram novas startups. Você tem a Meli Máfia também, que é o pessoal Mercado Livre. Que saiu da Meli. Como você tem o PayPal Mafia também lá dos Estados Unidos. Então, por quê? Esses caras dividem algumas características, é difícil colocar no papel. É difícil você falar, cara, é esse. Tipo, pô, é isso aqui. É que no final do dia, sem buchitagem, cara, é isso. Se o cara conseguir formar um time do caralho sem gastar dinheiro, porra, é isso que eu preciso. Tá? Porque daí, cara, o produto eles vão saber. Aí eu falo, cara, beleza, vou colocar a mão aqui, que alguma coisa vai sair daí, que mesmo que a gente não fique bilionário, vai dar para tirar dinheiro disso. Né? Boa. Um pouco disso. Muito bom. Xiang, alguma pergunta aí? Cara, para mim foi muito legal saber um pouco mais desse mercado, inclusive rever aí o Arthur depois de tantos anos, saber o que você está fazendo, cara. Muito sucesso aí para você, pô, para mim foi abrir minha mente, cara. Foi muito legal, cara. Só tenho a agradecer mesmo. Foi mesmo, cara, foi mesmo. E, pô, é um assunto que eu gosto muito também. O Arthur sabe, o Xiang sabe também. E a última pergunta não tem a ver com o Venture Capital, tem mais a ver com... Imagina que alguém de 20 anos, assim, terminando a facul, igual a gente já teve essa fase, entrando no mercado de trabalho, o que você falaria, assim, de sugestão, de algum ensinamento para essas pessoas? Cara, legal, assim, é uma das coisas que eu penso bastante e eu olho para trás, assim, cara, eu acho que eu não seria amigo de mim mesmo, assim, sabe? Eu acho que eu não seria meu amigo do Arthur de 2009 ou de 2012, né? Por quê, cara? Eu acho que... Pô, eu era seu amigo, mano. Não sei como, cara. Hoje eu me questiono, por que vocês são meus amigos, cara? Não, mas eu acho que, cara, a gente acredita, ao menos para mim na época, eu tinha tanta convicção de tantas coisas, né, cara, que eu era foda pra caralho, que não sei o quê, sabe? E hoje eu tenho a certeza que as convicções que eu tenho, elas vão mudar, e elas vão precisar mudar, né? Então, ter essa humildade intelectual quando você tá no início é super importante, tá? E eu confesso que no início da minha carreira eu não tive tanto, eu não quis escutar pessoas que até me propuseram ser mentoras, né, de dar outra visão, de ponderar outro lado, eu acho que é super importante. E se eu fosse dar uma dica para mim mesmo, cara, no passado, cara, primeiramente, baixa a bola, calma, respira, o mundo não vai acabar amanhã, e tenha humildade intelectual de falar, cara, tem pessoas que vão saber muito mais que você e que podem te ajudar nesse caminho, né? Não vai querer você sozinho ser o rei do mundo, né? Então, boa. Eu acho que é um pouco do espírito do jovem ali que vai te impulsionando, que você pode perder muita coisa boa, muita amizade boa que você perde, muito momento bom, acreditando que você vai ser o rei do mundo, né? Acho que essa é a grande mensagem que eu passaria para mim. Muito bom mesmo. Eu acho que serve também para mim com 20 anos também. Total, mano. Eu concordo total. Eu acho que é isso. Falta de maturidade, às vezes. A gente perde um pouco a humildade, perde um pouco ali
a forma de falar com as pessoas, né? Tá? Porque a gente pensa muito no o que eu quero, mas não pensa como eu quero, né? Como eu quero chegar lá, tal. Então, acho que é isso mesmo, cara. Com 20 anos é muita energia e às vezes pouca maturidade, assim, pouca humildade, você comentou, para conseguir fazer as coisas. Muito bom, muito bom. Beleza. Então, é isso por hoje, pessoal. Arthur, valeu demais. Muito bom o papo. E vamos marcar outras aí, falando de outros assuntos. Põe na mesa um assunto que você quer falar e a gente combina outro episódio. Boa, cara. Foi um prazerzaço. Pô, tô super disponível. Acho que tem uns tópicos assim de psicologia que eu aprendi ao longo do processo que são super legais, dá pra gente falar, investimentos, só que não só investimentos em startups, mas outras coisas também, super legal. E, cara, tô super feliz de estar aqui com vocês, rever o Shang, muito tempo rever você também, pô, aqueceu o coração mesmo, cara. Valeu mesmo pelo convite, tá? Boa, mano. Show de bola, é isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Valeu.